Muito bem, voltamos com Roda Viva Pernambuco, agora para o terceiro bloco, a delegada Patrícia Domingos conosco. Você acompanha, claro, a nossa programação por todos os canais abertos, quem tem TV a cabo, Sky, Net também acompanhando a gente, e pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram. Antes de a gente abrir a rodada, a Rebeca quer perguntar, depois a gente vai colocando as perguntas dos colegas, o doutor Eduardo também. Um lembrete ao telespectador, ao ouvinte. A delegada Patrícia Domingos, ela realiza palestras gratuitas sobre combate à corrupção, ok? E aí, nessas palestras gratuitas, o que é, de certa forma, pedido, é uma leve contribuição para que siga, é uma ONG, delegado, ou não? Não, Fábrica dos Sonhos, é um grupo de pessoas. Fale um pouco do destino, da contribuição dessas palestras que a senhora faz. É escola, palestra em empresas, qualquer lugar a senhora faz esse tipo de palestra? A gente tem atuado em algumas ONGs e também em algumas instituições de ensino. Né? Tem também o congresso de algumas associações, enfim. O que acontece? A gente recebeu muito convite para palestra. O tema é sempre a questão do cidadão fiscalizador, como o cidadão pode participar. Né? A gente costuma usar o termo empoderamento popular. A população tem que se empoderar e começar a valer os seus direitos. E a gente atua gratuitamente porque a difusão de conhecimento, na minha visão particular, ela não deveria ser algo remunerado. Sim. Eu estou difundindo conhecimento gratuitamente e a gente só pede realmente uma colaboração nas palestras para que doem ração para o grupo que hoje eu faço parte, que é o Fábrica de Sonhos, que é um grupo de cidadãos que contribui com pessoas carentes, abrigos. Né? É um grupo que está aí tentando preencher as lacunas que o Estado deixa, né, de falta de apoio a esses grupos. Perfeito. E a gente tem realizado um trabalho bom nesse sentido. Existe um e-mail de contato para quem quiser fazer uma palestra com a senhora? Qual é o procedimento, né, normal? Entre em contato com alguém? Como é que faz? O contato tem sido através do meu Instagram, que é o @delegada Patrícia Domingos, então, ou simples, através, né, do Instagram do Grupo Fábrica de Sonhos. Perfeito, ok. Rebeca, volto com você. Delegada, antes do fim da DECASP, informações extraoficiais deram conta de que 7 deputados estaduais, sendo 4 com mandato atualmente, estariam sendo investigados por supostos desvios de verbas públicas. Houve de fato essa investigação e o que foi que a DECASP investigou? Bom, vamos lá. Considerando que os inquéritos policiais são sigilosos, eu não posso mencionar esses fatos. Joia. Quem fala? Delegada. Deixei para Eduardo, depois eu vou para a Tassiana. O meu ponto se refere, assim, a partir da sua expertise em combate à corrupção no nível local, o Sérgio Moro lançou um pacote anticrime que está sendo considerado um dos 2 pilares do governo, junto com a reforma da Previdência, pelo menos para esse ano, de legislativo no Congresso Nacional. E no pacote anticrime tem algumas medidas que são especificamente voltadas para combater a corrupção, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito delas, se elas realmente têm alguma utilidade, e que medida elas teriam utilidade se você tivesse à frente da DECASP numa situação em que elas estivessem aprovadas. Eu estou pensando particularmente na ideia da execução da pena em regime fechado após condenação em segunda instância para crimes contra a administração, também a questão de poder leiloar bens após a condenação em segunda instância de pessoas, quer dizer, bens adquiridos ilegalmente, né, de condenados, e também a questão do informante do bem. Particularmente essas medidas têm alguma utilidade no nível local? Veja, na verdade eu estudei o projeto, só fazendo uma menção elogiosa merecida. O projeto é muito positivo, ele vai realmente alavancar o combate à corrupção e numa visão prática, o que acontece? Você mencionou 3 medidas e tem uma 4ª medida ligada a uma dessas. A questão do informante do bem foi a que eu considerei primordial, porque o que acontece? Falando da realidade de Pernambuco, a gente tem algumas estruturas de gestões municipais, onde as pessoas que estão na gestão são muito temidas pela população. É o poderio econômico, né? E também a estrutura de um coronelismo ainda muito arraigado, né? Muito cultural, que está sendo tentado que se quebre esse tipo de estrutura. Mas ela ainda existe. Desculpe interromper, ele é aquele prefeito que manda mesmo, que Exatamente. Usa a força, é um presidente de uma Câmara de Vereadores, é um Meira assim de Camaragibe, mais ou menos? Não conheço Meira. Veja, na verdade conheço, mas é a figura do coronel, do que manda na cidade, do dono da cidade, né? Então as pessoas se intimidam de denunciar com um justo receio de sofrerem algum tipo de retaliação.
é o que se chamaria na Itália, né, em relação à máfia italiana, é a omertà, é a lei do silêncio, que existe, né? E é muito compreensível. Isso existe aqui, delegada, no Estado? Existe, infelizmente ainda existe, e a gente tinha muita dificuldade na coleta da prova testemunhal. Basicamente, as investigações da DECASP se baseavam em provas técnicas periciais. E a questão da prova testemunhal, ela vai ter um avanço muito grande com a criação do informante do bem, que é aquele que vai poder denunciar, colaborar na investigação e no processo, que tendo a sua identidade mantida em sigilo. Então, isso é a garantia que faltava para encorajar aquele cidadão a denunciar o vizinho, que é um funcionário fantasma, o prefeito, que é corrupto, a empresa fantasma que fornece para a prefeitura. Então, essa medida foi excepcional. A questão da condenação e do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, que hoje é apenas um entendimento, passaria a vigorar como normativo. Isso é importante porque você vai tirar o criminoso e colocá-lo na cadeia, conseguindo dessa forma impedir que ele continue praticando crimes. Porque, infelizmente, é o que acontece. E existe o crime através do longa-manos. Não basta você tirar o político corrupto do poder. Ele efetivamente precisa estar fora da sociedade. E em relação à questão dos bens, nesse projeto também há a ampliação do confisco de bens. Então, agora não serão apenas apreendidos bens especificamente verificados durante a operação, como comprados com aquele dinheiro desviado da prefeitura. Todo o patrimônio desses corruptos, que o corrupto não conseguir provar que adquiriu com renda lícita, ou seja, é o patrimônio incompatível com a sua renda declarada, pode ser confiscado. Então, essa ampliação do confisco é extremamente benéfica para recuperar para a sociedade aquilo que vem sendo desviado. A senhora não acha que está na hora de se discutir a autonomia dos órgãos de controle local? Porque eu fico pensando no caso, a senhora citou aqui Tocantins, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, 4 casos que a gente tem interferência do poder político e que acaba tornando os órgãos de controle local, Polícia Civil local, meio, de certa forma, de mãos amarradas para investigar os poderes instituídos. Então, será que não está na hora de começar a se debater esse tema, não? E o que é que poderia ser pensado nesse sentido? Vamos lá. As polícias brasileiras, as polícias civis, batalham pela ideia de uma polícia independente, né? Porque uma polícia independente, ela facilita para uma investigação independente e imparcial por parte do investigador. Isso é extremamente relevante. Como a gente acredita que é uma medida muito drástica, embora seja muito útil, o que a gente vê como saída mais viável seria as polícias civis saírem do Poder Executivo e passarem a fazer parte do Poder Legislativo. Porque você sai da ingerência do órgão que você pode investigar. Mas aí não é sair da boca do leão para ir para a boca do lobo, não? Não, na verdade tem uma observação. Veja, as polícias civis não podem investigar juízes. Os magistrados são investigados pelos magistrados. Isso está dentro da lei orgânica da magistratura, que é uma lei nacional. Então, naturalmente, a gente já não tem a liberdade para investigar os juízes. Então, seria muito mais lógico que a Polícia Civil estivesse dentro de uma estrutura subordinada ao Tribunal de Justiça, e não ao Executivo. Porque eu não poderia investigar o presidente do tribunal e não ao Executivo. Porque a Polícia Civil, dentro do Executivo, a Polícia Civil pode investigar o governador do Estado, né, dos vários estados da federação. Então, é muito complicado você poder investigar o seu chefe. Ô delegada, para passar para você, Tassiana, nessas suas investigações ao longo desses anos, a senhora foi pressionada em algum momento? A senhora foi ameaçada em algum momento? Teve investigação que a senhora teve de recuar em algum momento? Algo lhe frustrou em determinadas operações? Olha, na expressão popular, eu não abro nem para um caminhão. Então, a gente empurrou os trabalhos da DECASP e, assim, por conhecer o meu perfil profissional, que é um perfil bastante rígido em relação a isso, eu realmente nunca ouvi nenhuma proposta indecorosa. Tá. Né? As pessoas sabiam que esse tipo de coisa ia gerar uma prisão para quem eu fizesse. Né? Então, a gente conseguiu conduzir com bastante independência até o fechamento. Perfeito. Tassiana. Delegada, eu queria falar um assunto mais local, né? Se a senhora não puder responder como delegada, pelo menos como cidadã. Qual é a sua opinião sobre a segurança pública hoje no estado de Pernambuco, né? O governador Paulo Câmara afirma que fez o maior investimento da história de Pernambuco na área da segurança pública. Os opositores não acreditam e uma parcela da população continua falando sobre a violência, enfim, fica sempre esse debate, né? Qual é a sua opinião? O que é que a senhora também acha sobre o Pacto pela Vida? Veja, em relação ao Pacto pela Vida,
Foi um projeto criado e que ele foi muito efetivo nos primeiros anos, né? E, naturalmente, a efetividade do Pacto pela Vida, ela tende a reduzir em que sentido? Como a gente tem tido reduções muito grandes anualmente, nos primeiros anos, 2010, 2011, é natural que você não consiga ter a mesma redução gradativamente ao longo de todos esses anos, porque você está reduzindo em cima de redução, né? Então, é impossível que chegue um momento em que zerem as mortes, né? Infelizmente, a gente tem muito crime de proximidade, e esses crimes, política pública nenhuma consegue impedir, que é uma briga de bar, é uma briga familiar, né? Então, o Pacto pela Vida, ele tem sido bastante efetivo na questão das políticas públicas voltadas à redução dos crimes ligados a tráfico e à criminalidade organizada, né? E em relação ao investimento em segurança pública, o que eu visualizei como cidadã foi a contratação dos 139 novos delegados, agentes de polícia, que eu não sei o quantitativo exato, peritos e também a contratação de escrivães. E, embora tenha sido feito esse investimento, que foi excelente para o Estado, a Polícia Civil ainda clama por mais profissionais, né? Ou seja, como a criminalidade aumenta naturalmente, ainda há necessidade de que realmente os egressos desses concursos sejam chamados para poder implementar de melhor forma ainda a segurança pública. Mas, de forma geral, a senhora se sente segura no Estado? Eu não me sinto segura no Brasil. Tiago. Pois é, e a gente também acompanhou... A senhora delegada não se sente segura, imagina a gente. E se fala muito em sensação de bem-estar, né? Quando se fala em segurança hoje em dia, é onde você tem a sensação de bem-estar. Bom, aí cada um avalia aonde se acha seguro. Sim, delegado, agora, algumas coisas, politicamente falando, no próprio pacote anticrime, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, ele teve que recuar, como, por exemplo, a criminalização do Caixa 2 tramitar separadamente do resto do pacote, né? Ele tentou... teve que demitir a Ilona Esbadó, né? Teve que... Cedeu um monte de coisa, né? Ceder, porque ninguém vai ter um Ministério da Justiça com um pacote anticrime desse chegando de uma vez só, se não abrir mão de algumas coisas. Uma das coisas que a gente acompanhou o ministro tentar um pouco se desvincular da imagem diretamente do presidente foi a questão do decreto da arma, né? Como é que a senhora enxerga o decreto do favorecimento da população ter esse acesso à arma? Quando a gente vê, por exemplo, no seu estado de origem, o Rio de Janeiro, o Wilson Witzel com um discurso muito forte de vou caçar fuzil, eu vou pegar o fuzil da mão do bandido, eu vou atirar na população, na bandidagem. Como é que a senhora também enxerga esse discurso mais forte, mais pesado do combate ao crime e até onde isso pode afetar positivamente ou negativamente nesse novo ministério, nesse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro? Bom, vamos lá. Na verdade, toda mudança, toda quebra de paradigma, ela gera consequências, boas e más, né? Então, por exemplo, hoje eu fui questionada mais cedo sobre a questão do massacre na escola, em Suzano, né? E eu disse o seguinte, falei, olha, mas houve um massacre na escola em Realengo, no Rio de Janeiro, há mais ou menos uns 2 anos, né? E naquela época não era liberado, né? Então, toda medida vai ter lado bom e lado ruim, prós e contras, né? Então, alguém vai dizer, olha, mas se não houvesse a liberação da arma, aqueles adolescentes em Suzano não teriam matado as crianças. E o outro lado vai dizer o seguinte, olha, mas também se os professores estivessem armados, teriam impedido o massacre. Então, isso abre um leque para uma discussão, né, em relação ao que seria bom e o que seria ruim. E eu acho que nesse momento, como o decreto já foi aprovado, ou seja, fato consumado, a gente tem que esperar o decorrer desses meses para ver o impacto. O que aconteceu agora, o que está acontecendo agora nesse momento, não é derivado do decreto. O decreto é recente e as pessoas ainda não tiveram tempo de fazer o curso e se habilitar e passar por todo o trâmite burocrático, cumprir todas as exigências para poder comprar uma arma. Então a gente ainda não está vendo a consequência desse decreto na prática. Cresceu bastante, né, Aldo? Os cursos de tiro. Então, eu acredito que daqui a alguns meses a gente vai poder dizer o seguinte, foi bom ou não foi? Então, a gente tem que vivenciar essa experiência que já está acontecendo para a gente poder ter uma opinião formada sobre o que já está consolidado. Delegada, bandido bom é bandido morto?
De forma alguma. Olha, eu sempre digo, toda vida vale a pena. Assim, meio que parafraseando Siddhartha Gautama, né? Eu olho para o chão para não pisar em formiga, isso é real. Né? Então, eu vou tangendo a barata para ela sair de casa para não matar. Toda vida vale a pena. Eu trabalho com criminalidade há 11 anos. Hoje eu estive num presídio ouvindo 3 pessoas e, sinceramente, eu creio na mudança do ser humano. Todo ser humano tem potencial de crescimento, de melhora. Mesmo aquele mais terrível? As pessoas criminoso? podem se recuperar. Na verdade, o que a gente vê são 2 situações. O psicopata é uma situação patológica, então é tratamento, é outra situação. Mas em relação à criminalidade cotidiana e comum, as pessoas que não são acometidas dessa patologia podem se melhorar. Talvez falte vontade, incentivo, oportunidade, mas o ser humano pode melhorar sim. A senhora já teve situação de no combate o opositor ter ido a óbito ou não? Graças a Deus nunca matei ninguém. Ô delegada, mas como ressocializar um preso nas cadeias brasileiras, todas completamente superlotadas, né? Às vezes parece que o bandido sai pior. Olha, é impossível ressocializar como está hoje. Né? Numa conversa com um estudioso, a gente comentou sobre o livro Sapiens, e uma pessoa disse assim para mim, olha, mas aquilo ali, a gente não veio do macaco, porque você hoje não pode pegar um macaco e transformar ele em homem. E eu disse o seguinte, não pode, mas você pode transformar o homem no macaco. Então, aquelas pessoas que estão hoje dentro dos presídios, elas estão brutalizadas pela falta de estrutura e pela falta de condições de humanidade ali dentro. Né? Você tem superlotação nas celas, você tem uma insalubridade, porque são várias pessoas ali, então elas estão se contaminando, elas vivem em condições subhumanas. E a justiça que a gente almeja é a justiça prevista no Código Penal. Criminoso cumpre pena. Não para cumprir pena em presídio superlotado, viver em condição desumana, não ter um banheiro adequado. Você olha as celas da Suíça, tem cama, tem banheiro de alvenaria, Mas né? agora a senhora tem foi livros, longe, né? né? Na Suíça, Não, exatamente. Mas até assim, bom ser presa ali, né? é o sonho, né? É o sonho de consumo. Tem lá, Lógico que... Pois é. Lógico que a gente não imagina que isso vai acontecer aqui num curto prazo. Mas quando você dá condições de humanidade para aquela criatura cumprir a sua pena, sim, porque deve estar presa e cumprir a pena, mas com a alimentação adequada, com a preservação da dignidade da pessoa humana, esse ser humano pode se ressocializar. Faltam as condições para isso. Arthur. Delegada, o pacote anticrime que foi encaminhado ao Congresso Nacional do ministro Moro, ele foi criticado por parte da jornalismo especializado e parte dos estudiosos, exatamente pelo seu enfoque na alteração dos mecanismos penais e processuais penais do país, mais do que nos aspectos operacionais e de inteligência dos órgãos de segurança pública. O foco era, ele pegava muito a questão dos mecanismos processuais e penais. O elemento que parecia encaminhar mais para a parte de inteligência, o trabalho policial, a questão do combate à corrupção, que era exatamente a parte relativa ao Caixa 2, ela foi separada e foi encaminhada, ele tem a expectativa que seja encaminhada a parte para votação no Congresso Nacional. Qual é a sua leitura sobre essa medida? Ela faz parte de uma estratégia para tentar viabilizar a aprovação do pacote? Qual é a sua interpretação? Só fazendo uma primeira observação, quando o projeto ele foca mais na questão processual, é porque o gargalo é o processo. A investigação ela acontece e quando ela chega na justiça ela trava. Ela trava não em razão da atuação do magistrado, mas em razão dos entraves legais. Não poder cumprir uma prisão em segunda instância, a quantidade excessiva, absurdamente excessiva de recursos que podem ser interpostos, que fazem com que o processo se prolongue e no meio desse prolongamento do processo o crime prescreva. Né? Então, infelizmente, o gargalo é o processo. Então, a gente tem que atacar o gargalo, aonde o problema acontece. Em relação à questão de ter sido partido o projeto, né, a gente sabe que nessa vida como um todo, como filosofia de vida, muitas vezes a gente precisa recuar para avançar. Então, eu espero e tenho a expectativa de que seja aprovado o projeto todo, ainda que não agora as duas partes do projeto, mas que pelo menos a primeira parte passe, porque alguma coisa tem que passar. Então, dentro da possibilidade de nada ser aprovado, aprove isso aqui, aprova essa primeira parte, e depois a gente tenta aprovar a segunda. Então, talvez tenha sido um recuo estratégico,
mas o Brasil clama para a aprovação do projeto na sua integralidade, porque o Caixa 2 é crime grave e deve ser severamente penalizado, inclusive pela questão do efeito pedagógico. Deixa eu pedir permissão para a senhora, para os colegas, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Roda Viva Pernambuco, com a delegada Patrícia Domingos conosco. Lembrando que você pode acessar, se perdeu o primeiro, segundo, terceiro blocos, vai lá nas redes sociais, YouTube, no Facebook, no Instagram, o programa fica disponibilizado. Intervalo para a gente voltar já já.